Bem-vindos ao canal Medicina Ilimitada. Estamos mais hoje para falar de Introdução à Semiologia, que é mais uma aula, mais uma temática nova no nosso canal. É sim impressionante de como os médicos conseguem ter a arte de olhar para as nossas queixas, ouvir as nossas queixas e por fim chegar a um determinado diagnóstico e ainda chegar a fazer o seu determinado tratamento. Então, para a aula de hoje, nós vamos aprender como os médicos fazem isso, como eles chegam a um determinado diagnóstico, quais são as técnicas que eles usam, quis dizer eu, só para ouvir e olhar, se calhar, as nossas queixas e, por fim, chegar a um determinado diagnóstico e, de imediato, iniciar o tratamento sem que haja morte, o que por vezes acontece. Bem, para que isso tudo aconteça, é graças a uma ciência médica chamada semiologia. Afinal de contas, o que seria a semiologia? A semiologia é uma ciência médica que visa investigar, encontrar e interpretar o que? Sinais e sintomas para chegar a um determinado diagnóstico e tratamento de uma doença. Vamos simplificar isso. Afinal de contas, o que é realmente semiologia? A semiologia, ela investiga o que? Sinais e sintomas. Encontra o que? Sinais e sintomas. E, por fim, ela interpreta esses sinais e sintomas para chegar a um determinado diagnóstico e ainda assim dar o tratamento desta mesma doença. Mas, afinal de contas, por meio de que esta semiologia usa, ou qual é o instrumento principal que a semiologia usa para chegar a esse diagnóstico, a esse tratamento, para investigar esses sinais e sintomas, para encontrar esses sinais e sintomas? Depende de um só instrumento, um instrumento que nós chamamos de história clínica. Mas, porém, primeiro vamos falar o que serão sinais, o que serão sintomas, para que possamos perceber, na verdade, na sua essência, o que será a semiologia. Então, vamos falar primeiro dos sinais e sintomas. Existe uma grande diferença entre um sinal e um sintoma de uma doença. Dizer que sinais são manifestações objetivas, são manifestações que o clínico ou a pessoa que está a fazer a anamnese, nesse caso a entrevista ao paciente, a pessoa que está à busca, que está a investigar, que quer encontrar, que quer interpretar, vê. Sinais é nada mais, nada menos que tudo aquilo que nós podemos ver no paciente. É nada mais, nada menos de tudo aquilo que o paciente por si só, na sua aparência física, consegue nos demonstrar. Ao passo que sintomas são manifestações subjetivas, são manifestações que só o paciente nos pode revelar. São manifestações que só o paciente nos pode revelar. Ao passo que os sinais, o paciente pode revelar que tem um sinal em algum lugar, tanto quanto o clínico pode ver. Mas existem situações em que há coexistência dos dois. Existem alguns sinais que são sinais de sintomas e existem alguns sintomas que são ao mesmo tempo sinais. Vamos dar exemplo de um sinal. Um sinal podemos falar de lesões da pele. Uma lesão da pele, o paciente não precisa estar a referir que tem uma lesão. É algo que o clínico, durante a avaliação geral, pode observar. Um sintoma, dores de cabeça. Dores de cabeça, o clínico ou a pessoa que está a atender o paciente não tem como perceber que realmente o paciente está com uma dor de cabeça. Por isso que são manifestações subjetivas, ao passo que sinais são manifestações objetivas. Mas existem algumas situações em que temos coexistência entre manifestações de um sinal e manifestações de um sintoma. Existem certos sintomas que aparentemente podemos pensar que são sintomas enquanto são sinais. Podemos pensar que são sinais enquanto são sintomas. É uma coexistência dessas duas estruturas aqui. Vamos dar um exemplo da sudorese. O paciente pode revelar, sim, que tem sudorese como um sintoma, porque é o que o paciente está a sentir. Ao mesmo tempo, a sudorese, nós podemos observar no paciente que ele está a ter uma produção excessiva de suor sem estar a fazer nenhum esforço físico e em condições de temperatura normal. Então, podemos perceber nós o que são sinais, podemos perceber nós o que são sintomas. Então, nos facilita definir novamente a semiologia. A semiologia está à procura desses sinais, está à procura desses sintomas para chegar a um determinado diagnóstico. Mas tudo isso é registrado num documento chamado História Clínica.
Mas então, o que seria a história clínica? A história clínica é um documento médico-legal que visa recolher todas as informações sobre a assistência médica de um determinado paciente. O que a história clínica está à procura? Está à procura de todos esses sinais e sintomas, está à procura do que terá acontecido ao paciente, está à procura de fazer uma observação e deixar tudo isso por anotado para permitir chegar a este diagnóstico e tratamento. Então, podemos perceber que a história clínica é um instrumento-chave que os médicos ou que os profissionais de saúde usam para chegar a um determinado diagnóstico. Porém, importa falar aqui da semiotécnica. Então, o que seria semiotécnica? Semiotécnica são passos e regras para examinar, quis dizer eu, um determinado paciente. Para examinar um paciente, existem passos e existem regras. É o que permite a agilidade. Por que é que eu digo isto? Para chegarmos a um determinado diagnóstico, inicialmente é um pouco difícil quando estamos no período da formação, né? Mas com o excesso da prática, esses passos e regras acabam sendo utilizados em pouco ou em curto tempo. Portanto, é importante saber como gerir ou como manusear um determinado paciente. É esta semiotécnica que nos permite saber como nós vamos examinar um paciente. Quais são as regras? Quais são os passos? O que nós investigamos em primeiro lugar? Mas tudo isto aqui ressalta aqui na história clínica. Tudo isto aqui dá retorno à história clínica. Portanto, tentando dizer que a semiologia, ela se foca basicamente na história clínica. Investiga, encontra, interpreta sinais e sintomas por meio da história clínica para chegar a um determinado diagnóstico e tratamento de patologias. Dá para perceber o que será a semiologia. Dá para perceber a diferença entre semiologia e semiotécnica. Semiotécnica já podemos decifrar aqui a palavra, que nos dá a palavra técnica, passos, regras para examinar um determinado paciente por meio dessa história clínica. Então, agora vamos começar a descrever o que será a história clínica, já que é o instrumento principal para nós chegarmos a um determinado diagnóstico. Então, vamos mexer com o ponto-chave, com a coisa mais importante, com o instrumento mais importante da conduta terapêutica dos pacientes no nosso dia a dia. História clínica. Nós já tínhamos definido o que seria a história clínica, mas a história clínica usa dois instrumentos principais para ser construída. A história clínica, ela para ser feita no seu geral, ela precisa de sinais e precisa de sintomas. Então já tínhamos diferenciado o que são sinais, o que são sintomas. Temos que sintomas, o paciente, são manifestações que só o paciente pode referir, ao passo que sinais o clínico pode avaliar. Mas um aspecto muitíssimo importante sobre os sintomas é que eles podem ser cardinais e podem ser constitucionais. Não é nada complicado. Na verdade, os sinais e sintomas cardinais são aqueles que afetam uma determinada parte do corpo, quer dizer, afetam um determinado sistema. Ao passo que os constitucionais são aqueles que têm uma afecção multissistêmica, afetam muitos sistemas. Vamos dar um exemplo de um sintoma cardinal, a diarreia. A diarreia é um sintoma cardinal, por quê? Porque afeta só um sistema. Está a afetar qual sistema? O sistema gastrointestinal. Outro sintoma cardinal, podemos falar da tosse. A tosse é sim um sintoma cardinal, porque só está a afetar um sistema, está a afetar o sistema respiratório. Sintomas constitucionais são aqueles multissistêmicos. São aqueles multissistêmicos que afetam de igual forma o organismo. Podemos falar, por exemplo, da febre. A febre não é que dizer a febre está a afetar só a cabeça, está a afetar só os pés. Temos sempre que considerar que a febre afeta sim todo o corpo. Outro sintoma constitucional, o emagrecimento, por exemplo. O emagrecimento afeta de igual forma, é uma afecção sistêmica, né? Outro sintoma constitucional, podemos falar também da sudorese. Sudorese, a produção excessiva do suor é um período onde não é suposto ou não há condições para que esse suor seja produzido. Então, são sintomas constitucionais. Era isto que eu queria realçar sobre os sintomas. Então, vamos começar a falar verdadeiramente da história clínica. A história clínica ela é dividida em duas partes. Temos a anamnese e temos o exame físico. Não é nada complicado. O que será a anamnese? A anamnese é nada mais comparado com uma entrevista. Aqui na anamnese, nós buscamos
sintomas. No exame físico, nós buscamos sinais. Então, o que será a anamnese? A anamnese é uma forma de busca da informação do próprio paciente. Na anamnese, nós queremos ouvir do paciente o que ele traz para nós. Na anamnese, nós queremos saber do paciente o que ele traz à unidade sanitária. Na anamnese, é nada mais que falar dos sintomas. Quem pode dar anamnese? É o paciente ou o acompanhante? Então, a anamnese, ela busca de forma direta o que o paciente está a sentir. Na anamnese, nós olhamos mais para os sintomas. A anamnese, ela quer saber do paciente o que te traz à unidade sanitária, quer saber a identificação do paciente, entre outros dados importantes. Então, a anamnese é uma espécie de entrevista. É por isso que a anamnese ela é comparada a uma entrevista. A anamnese é feita a partir da entrevista. Então, a anamnese ela busca criar confiança entre o clínico e o paciente. A anamnese ela busca criar uma boa relação, busca criar empatia entre os dois, de forma que o paciente se sinta livre a expressar tudo aquilo quanto lhe traz a unidade sanitária. Então, vamos falar dos componentes da anamnese, mas primeiro vamos falar do exame físico. Eu dizia que a história clínica ela é composta por anamnese e exame físico. Então, a anamnese ela olha mais para os sintomas, ao passo que o exame físico ele está à procura de sinais. Então, vamos falar mesmo do exame físico. O exame físico é uma espécie de busca objetiva do que o paciente estará a apresentar. No exame físico, diferente da anamnese, no exame físico o paciente já não precisa relatar, entre aspas, absolutamente nada. É o clínico que vai à busca daquilo que ele suspeitou aqui na anamnese. É no sentido de, por exemplo, o paciente vem, queixa de dor abdominal, né? Queixa de dor abdominal, tudo e tal. Então, no exame físico, o clínico vai à procura daquilo que achou na anamnese, vai à procura daquilo que ele suspeitou. Então, ele vai fazer uma inspeção, vai palpar, vai fazer certos exames aqui no exame físico que vão lhe direcionar. É no sentido de o clínico só vai fazer a confirmação daquilo que suspeitou lá na anamnese. Então, o exame físico é uma espécie de uma avaliação objetiva. É uma avaliação objetiva por meio de sinais. O exame físico ele vai precisar de sinais, ao passo que a anamnese vai se focar mais nos sintomas. Então vamos começar por falar da anamnese. Já definimos o que é a anamnese, então vamos falar dos componentes da anamnese. Quais são as coisas que nós queremos procurar saber dentro da anamnese? A primeira coisa, que é a mais importante na anamnese, todos os aspectos são importantes, mas que é uma das coisas mais importantes porque não temos como chegar a um determinado diagnóstico sem saber de quem estamos a falar. Então é óbvio que a coisa mais importante aqui será a identificação. É o primeiro item da anamnese. Esta ordem é a ordem sequenciada da história clínica. É a ordem sequenciada da anamnese. Não tem aqui que dizer, não, primeiro vou colocar a queixa principal, não. Temos que seguir uma ordem exata da anamnese. Então o primeiro item importante aqui é a identificação. É na identificação onde vamos procurar saber determinados itens que vão nos facilitar chegar a vários diagnósticos. Mas para uma aula próxima, que só falaremos simplesmente de cada item aqui, neste caso falaremos da anamnese, vamos entrar em detalhes do que nós vamos procurar na identificação. O segundo item que temos na anamnese é a queixa principal. É o motivo que traz o paciente à unidade sanitária. É o motivo que traz o paciente à unidade sanitária, que é um item muito importante, porque já nos direciona o que é que nós vamos pesquisar neste determinado paciente, o que é que nós vamos à busca. Um exemplo é um paciente que vem com um quadro de a queixa principal, diarreia. Não, eu estou com diarreia há mais de 5 semanas. Então, nós já sabemos de que estamos a ir procurar naquele paciente. Já sabemos quais são as coisas que estão a preocupar aquele paciente. Então, nós já temos em mente que estamos a ir avaliar o sistema gastrointestinal. Depois da queixa principal, temos um item muitíssimo importante também, que é a história da doença atual. Este item é um item muitíssimo importante da anamnese. Por quê? Porque este item, só tendo este item, já podemos ter uma hipótese diagnóstica, já podemos estar a pensar o que provavelmente este paciente poderá ter. Então, a história da doença atual é onde a gente descreve a queixa principal. Ok, a queixa principal é diarreia. Na história da doença atual, nós devemos saber diarreia de que cor, começou há quantos dias, qual é o aspecto dessa diarreia, tem cheiro, não tem cheiro. Então, a história da doença atual visa trazer aquelas características desta diarreia para que nos possibilita chegar a um determinado diagnóstico. Temos aqui a história médica pregressa.
depois da história da doença atual. A história médica pregressa busca os antecedentes do paciente. O que o paciente fez? O que aconteceu antes de chegar à unidade sanitária? Como é que foi a vida anterior do paciente? Já foi exposto a um acidente? Já aconteceu coisa X? Então, são antecedentes que, de certa forma, podem colidir para chegarmos a um determinado diagnóstico. Um paciente, por exemplo, eu tive um acidente de viação há X anos, que aconteceu de forma X, e ao mesmo tempo, na história da doença atual, vem com dor da coluna. Então, esse acidente de viação já pode estar a nos remeter de que esta história que ele está a apresentar é por causa do acidente da viação. Então, é por isso que tem uma grande importância a história médica pregressa. Tem a história a seguir, depois da história médica pregressa. O que vem a seguir vai depender do sexo. No caso do sexo feminino, nesse caso as mulheres, temos que fazer a história gênico-obstétrica, que é uma história onde vamos procurar saber da mulher, porque algumas patologias podem estar relacionadas com o estado obstétrico da mulher, né? Podemos procurar saber aqui quantas gravidezes, quantas gestações já teve, podemos procurar saber quantas vezes já deu parto, podemos procurar saber quando foi a primeira menstruação, que esses itens são muitíssimo importantes no diagnóstico de certas patologias. Então, há aqui que aceitar que a história gênico-obstétrica tem uma enorme importância no diagnóstico de certas patologias, o que vai nos facilitar mesmo só nas mulheres, porque não vamos investigar a história gênico-obstétrica nos homens. A seguir, vamos investigar a história familiar. Perceba, no caso de homens, após a história médica pregressa, corremos para a história familiar, ao passo que no caso das mulheres, após a história médica pregressa, corremos para a história gênico-obstétrica. Então, há uma certa diferença aqui quando estamos a avaliar um homem e uma mulher. Então, na história familiar, aqui nessa história familiar, nós vamos procurar saber da condição familiar do paciente. Porque certas condições, certas doenças, por exemplo, podem ser hereditárias. Então, sabendo quais são as doenças que apoquentam a família, nós também podemos começar a ter uma ideia sobre qual será a... Por exemplo, no caso de doenças cancerígenas, né? Um câncer. Se o paciente, por exemplo, refere a minha mãe perdeu a vida por causa de câncer, então já podemos estar a imaginar que é provável que este paciente também esteja a desenvolver um câncer. Então, há sim uma importância de investigarmos a história familiar. Depois da história familiar, nós seguimos de imediato para a história psicossocial. A história psicossocial, buscamos a psique do paciente e a sua condição social, psique, buscamos a mente do paciente, como o paciente lida com a doença, como o paciente se mantém na sua sociedade, como o paciente se enquadra na sua sociedade. Neste item, nós procuramos saber aspectos muitíssimo importantes, como, por exemplo, a estadia do paciente, onde é que o paciente vive, em que condições vive, quantas vezes se alimenta, os seus hábitos, bebe, não bebe, come, alimenta-se quantas vezes por dia, quantas refeições. Então, são itens muitíssimo importantes. Um exemplo, procuramos saber, por exemplo, dos hábitos tabágicos e alcoólicos. Um paciente que vem, por exemplo, com uma patologia respiratória, na história psicossocial, vamos perguntar, o senhor fuma ou a senhora fuma? Sim, então já podemos estar a pensar, o que causou a doença respiratória, podem ser esses hábitos tabágicos. E outro item que só aplicamos nas crianças. Então, aqui na história de nascimento, nós procuramos saber a história de uma criança. Na verdade, a história de nascimento nós vamos aplicar simplesmente em crianças. Podemos assumir num contexto pediátrico, né? Então, na história de nascimento, nós vamos procurar como é que foi o parto da criança. Quando é que foi o parto da criança? Foi um parto arrastado? Foi um parto por cesárea? Então, são aspectos muitíssimo importantes que podem nos dar uma história bastante importante e com bastante peso. Podemos procurar também saber se durante o crescimento da criança teve uma época em que decresceu o peso, teve uma época em que aumentou o peso. Então, são aspectos muitíssimo importantes na história de nascimento, mas só aplicamos este item nas crianças. E por final, temos a parte mais longa da anamnese, que é a revisão por sistema. Aqui na revisão por sistema, nós fazemos a revisão
na verdade, a revisão por sistema, estamos à procura daquilo que não investigamos na história da doença atual. Então, a revisão por sistemas, vamos pegar sistema por sistema e procurar outras queixas que podem estar acompanhadas ou associadas à doença principal. Por exemplo, um paciente que vem com a história de vômitos e diarreia. Então, nós vamos descrever esses vômitos e diarreia na história da doença atual. Então, já sabemos que já mexemos com o sistema gastrointestinal. Então, aqui na revisão por sistema, nós vamos procurar saber o quê? Dos outros sistemas. Sistema respiratório, tem tosse, tem falta de ar, neste caso a dispneia, tem dores de cabeça, cefaleia, sistema nervoso. Então, estamos à procura de outros sintomas, estamos à procura de outros sinais que podem ter no mesmo paciente, estamos à procura de outra sintomatologia que o paciente, de certa forma, pode apresentar, que não referiu na história da doença atual, que às vezes pode estar associado como uma causa principal e às vezes pode não estar associado. Então, é no sentido de o paciente não pode sair da unidade sanitária com alguma queixa. Então, tem que expor tudo quando está a sentir. Por mais que a queixa principal seja uma dor de cabeça, nós vamos ainda assim investigar outros sintomas que podem estar a ser um fator causal. Então, vamos agora falar do exame físico. Já falamos da anamnese, já tínhamos dito que o exame físico ele busca de forma objetiva, o exame físico se foca nos sinais. Então, o exame físico aparentemente é algo complicado, mas o exame físico vem para confirmar aqueles achados que nós tivemos na anamnese. O exame físico é uma espécie de confirmação. Então, o que nós queremos aqui no exame físico? O exame físico é muito curto. Fazemos o exame físico geral, exame físico segmentar e o exame físico sistemático. Então, o que será cada um destes itens? O exame físico geral é um exame que geralmente se faz logo com a entrada do paciente no consultório. O que isto é? Quando o paciente está a entrar, nós já fazemos o exame físico geral. Avaliamos o paciente e já dá para ter uma hipótese diagnóstica sobre o que o paciente estará a sentir. Por exemplo, o paciente chega com uma marcha diferente do habitual. Então, no exame físico geral, são esses itens que vamos avaliar. O paciente está a chegar a rastejar o pé, por exemplo. Nós já podemos estar a pensar num acidente, num AVC, podemos estar num AVC por hipertensão. Então, no exame físico geral, nós avaliamos o paciente só olhando no paciente. Se tem algum sinal que diretamente pode nos levar a algum determinado diagnóstico. Então, é isso que nós queremos aqui no exame físico geral. Olhar a massa do paciente, como é que está o paciente, tem olhos amarelados, que nós chamamos de entre outras coisas. Então, são alguns itens muitíssimo importantes que nós mexemos aqui no exame físico geral. Então, a seguir temos o exame físico segmentar. O exame físico segmentar ou exame físico por segmentos. Nós fazemos o exame físico por partes do corpo. Pegamos simplesmente a cabeça, pegamos simplesmente o couro cabeludo, podemos pegar simplesmente a boca, podemos pegar simplesmente os olhos. Então, esta parte do exame físico que é muito importante porque pode nos dar outros diagnósticos que não sejam aqueles que estamos à busca. Então, o exame físico segmentar é justamente importante por causa disso. Então, no exame físico segmentar, nós vamos avaliar segmento por segmento. E, por fim, temos o exame físico sistemático. No exame físico sistemático, nós vamos avaliar sistema por sistema. Vamos pegar o tórax simplesmente, vamos avaliar o que tem o tórax, vamos pegar o abdômen simplesmente, estaremos a avaliar sistema por sistema. Esta é a importância do exame físico sistemático. Então, o exame físico, ele tem 4 passos muitíssimo importantes para ser feito. Estamos a falar da semiotécnica. Então, caso não recorde a definição da semiotécnica, se tiver anotado, melhor ainda, mas caso não recorde, poder recuar o vídeo para poder perceber o que será a semiotécnica. Então, o exame físico, ele precisa de 4 passos muitíssimo importantes para ser realizado pelas regras certas e pela forma certa. O primeiro passo para se realizar o exame físico é a inspeção. Aqui, na inspeção, nós procuramos aqueles detalhes que só ao olhar podemos ver. A inspeção é nada mais, nada menos que usar os olhos para investigar certas condições que o paciente tem. Então, a inspeção é olhar o paciente dos pés à cabeça, procurar alguns sinais que serão importantes para o nosso diagnóstico. O segundo item, muitíssimo importante, é a palpação. A palpação
é um item muitíssimo importante. Então, após a inspeção, nós fazemos aquilo que nós chamamos de palpação. Então, aqui queremos sentir, é nada mais que usar a nossa habilidade táctil para perceber certas condições que o paciente poderá ter. Então, mais avante, vamos aprofundar mais sobre esta palpação. A seguir, temos o terceiro ponto, também muitíssimo importante, que chamamos percussão. Percussão. Então, aqui na percussão, nós usamos os nossos dedos para percutir sobre o paciente e existem certos sons que são normais e certos sons que não são normais. Então, já nos dão a pensar numa hipótese diagnóstica. Mais avante, falaremos do que será realmente a percussão. E o quarto item é a auscultação. A auscultação é o item final do exame físico. Na auscultação, nós usamos um instrumento chamado estetoscópio, que é para ouvir os sons característicos que o paciente neste momento estará a apresentar. Então, a nossa aula termina por aqui. Então, para a aula de hoje, nós falamos da anamnese e falamos do exame físico. Então, para a próxima aula, nós falaremos de forma detalhada sobre o que será exatamente a anamnese, quais são os detalhes da anamnese, vamos entrar em detalhes falando de cada item que nós mencionamos aqui. E falaremos também de uma outra aula que será do exame físico. No exame físico, nós queremos saber o que será exame físico, como vamos fazer o exame físico de forma detalhada. Esperamos por vós na próxima aula.